Chainlink, é dela que a gente vai falar hoje. E você provavelmente já deve ter conhecido ela, já ouviu falar em algum canto sobre oráculos, né? Então hoje a gente vai entender como é que funciona, o que que é e qual é o real potencial que a Chainlink pode atingir aí nos próximos anos, tá? Então até num futuro bem próximo aí a gente vai ver qual é o alvo de preço dela. Então sejam bem-vindos, você tá no canal Investidor Modesto, aqui você aprende e entende como o mercado funciona, tá? Então vamos começar. E eu já começo a falar para você que Chainlink, a principal função dela é servir como uma ponte para informações off-chain, informações do mundo real e informações on-chain, né? Você transforma informações do mundo real, o mundo fora da blockchain, para dentro da blockchain, transformando em dados. E esses dados você pode transformar eles, né? Você pode programar eles e usar em contratos inteligentes. Então, como é que funciona? Vamos começar primeiro, tá? Falando um pouco sobre a rede, como ela funciona, como funciona esse processo de pegar dados de fora e botar para dentro. Então, a gente vai ter, primeiro de tudo, método, meio de validação da rede da Chainlink é basicamente Proof of Stake, tá? Você tem que fazer stake da link para você servir como oráculo. Vamos lá, oráculo. Oráculo é a pessoa que pega informações do mundo real e joga para dentro da blockchain, certo? Mas para você fazer isso, você precisa fazer stake da link e com isso, depois que você trouxer essa informação e a rede validar, né, ela dá essa informação que você está trazendo como verdadeira, como única, né, como uma informação real e verdadeira para dentro da rede, para não ter nenhum tipo de conflito de informação ali dentro. Então, eles têm que garantir que aquela informação é certa. Aí sim, você trouxe a informação, você está fazendo stake, você vai ser recompensado com a própria link, tá? Então, você vai fazer um stake e você vai receber a recompensa desse stake em link, mas ao mesmo tempo você vai ser um oráculo da rede. Tá bom? Então, assim que você tem o processo de trazer informações, então você realmente tem um processo ali de segurança para garantir que aquela informação que está entrando na rede é verdadeira. E qual seria o cenário mais legal da gente utilizar isso para esse universo de criptomoedas, tá? O mais bacana seria, você pode pensar, empresas. Empresas, elas têm muitas informações, mas a gente sabe que a blockchain, ela é segura, ela tem, né, uma transparência de dados, mas também tem alguma parte que ela é mais privada e você pode explorar isso de alguma forma. E essa parte privada você pode explorar trazendo dados do mundo real para dentro da blockchain. E empresas podem fazer isso de diversas formas. Então a empresa traz uma informação que eles têm dentro da blockchain e eles conseguem programar, fazer qualquer transação daquela informação muito com tempo muito mais rápido, né, do que você faria com uma informação real. Você consegue digitalizar ela e transformar e fazer qualquer processo muito mais rápido e mais seguro do que qualquer outro, tá? Então, esse seria uma análise prática muito bacana. E outra também, que essa aqui é sensacional e tem como você perceber o potencial, que é simplesmente você entrar num site de apostas, tá? Vamos lá, um site de apostas descentralizado. E ali você vai poder falar, ó, vai ter o Brasil vai jogar contra a Alemanha e eu tô apostando, eu quero apostar no Brasil. Então você vai fazer a aposta e como é que ali, né, na rede descentralizada dentro da blockchain, ela vai ter acesso ao resultado do jogo, tá? Quanto ficou o placar e quem ganhou. Então, os oráculos fazem esse trabalho, eles pegam a informação de lá, traz para dentro da blockchain, transforma em dados, tá? Vamos lá. Você pega informações de fora, transforma em dados. Esses dados podem ser programáveis, então você vai ter esses dados dentro de contratos inteligentes. Então, os contratos inteligentes, que as aplicações descentralizadas, que a gente chama de DEPs, elas podem utilizar essas informações dentro do contrato inteligente. Então, ali no site de apostas, você vai ter um contrato inteligente que vai executar assim que o resultado do jogo for oficializado ali. Você vai ter o resultado, vai trazer para dentro da blockchain, é, vamos lá, você vai digitalizar esse dado, vai transformar em dado e para ser usado dentro de contratos inteligentes, o contrato vai fechar e vai dar recompensa para quem apostou do lado certo, tá? Então você tem realmente uma capacidade muito grande dessa rede da Chainlink de você atingir muitas coisas no futuro, porque realmente a gente sabe
que aos poucos o mundo tende a transformar todos os dados. Muitas empresas hoje estão aderindo à tecnologia blockchain. Então a Chainlink tem um processo muito, cara, ela tem um papel fundamental para pegar esses dados e trazer para a gente para dentro do blockchain, para você transacionar com mais velocidade, mais segurança e, né, e ter informações que são verdadeiras. Você não tem nenhum tipo de infração ali no meio, qualquer tipo de desvio de informação. A rede te garante que a informação tem que ser verdadeira para ela ser validada. Então aí você já fica, pô, cara, que bacana, né? E aqui no site você pode ler mais, mas basicamente é isso que eu falei para vocês. E agora a gente sempre olha, tá? A gente vem no CoinMarketCap e olha a Chainlink e vê principalmente o market cap dela. E você vê que tá basicamente aí. A gente já vão arredondar para baixo aqui, vai dar 12 bilhões de dólares de market cap. Então, se você, cara, gostei muito do projeto. Fundamentalmente, o projeto realmente tem capacidade de adesão por empresas, cara, ela vai ter assim, a Chainlink, ela é cross-chain, ela consegue fazer serviço dela de oráculo em qualquer blockchain, ela se expande. Então você vai ter um mundo de fora utilizando a Chainlink e um mundo on-chain utilizando. Então você vai ter uma adoção em dobro aí da Chainlink para o futuro. Isso aí é um ponto para você pensar bem a real capacidade de crescimento dela. Ah, Douglas, eu achei bacana, quero comprar ela onde eu compro, tá? Você tem a Binance, você tem essas aqui, essas corretoras nesses pares aqui, tá tudo basicamente em dólar tokenizado para você fazer suas compras, mas o principal que a gente tem que ver aqui é o potencial dessa moeda. A gente está vendo aqui 12 bilhões de market cap arredondando para baixo e você pode pensar no futuro muito fácil, tá? Ela bater os 100 bilhões de market cap, ou seja, fazer mais ou menos ali um 10x para você ou 1000% de valorização. Tá? Esse é o de curto, a médio, a longo prazo aí, não longuíssimo, tá? Porque olha só, o mercado hoje tem 2 trilhões. Se a gente conseguir uma expansão para 10 trilhões de market cap, tá? Somado com Bitcoin, somado com as altcoins, tudo somado, 10 trilhões. Você vai ter ali, isso aqui significa, participa de 1% desses 10 trilhões, cara. Então você vai ter uma capacidade de vir e fazer 100 bilhões aqui e ainda vai ter. Cara, assim, não, perdão, tá? Se ele tiver 100 bilhões aqui de market cap, ele vai ser simplesmente 1% de todo o mercado. Então você realmente que vê, se o mercado com 10 trilhões der 1% para Chainlink, que é, cara, 1% para um projeto gigante, com grande adoção, é pouco, tá? Você pode pensar na casa dos 5%, é bem viável. Então você pode ver a Chainlink aí batendo 500 bilhões de market cap no futuro. Isso aí para o futuro, tá? Porque para o mercado conseguir 10 trilhões, pode ser muito rápido, pode ser muito devagar, depende do andar da carruagem do planeta, né? A gente sabe que a gente está num momento tenso de muita impressão de dinheiro, então a gente tem que aguardar os próximos episódios da economia e tudo aí, pra gente ter uma ideia. E você vê aqui, ó, que os contratos da Chainlink, ela tem em todas as redes aqui, a maioria das redes aqui. Então você pode realmente se aventurar e comprar aqui se você tiver interesse e realmente gostou da ideia do projeto, que, cara, convenhamos que é sensacional. E agora não pode faltar, né, pra gente aqui a nossa análise gráfica. De forma alguma a gente pode deixar passar batido. Então, o gráfico da Chainlink mostra o que pra gente, tá? Primeiro de tudo, a gente já consegue enxergar aqui, deixa eu deixar mais bonito aqui pra gente enxergar. A gente já vê de cara uma acumulação aqui em triângulo, tá? Então a gente vê um triângulo aqui que ele não tem definição, ele vai se afunilando aqui até um ponto que ele vai decidir para onde ele vai. E a gente, primeiro, né, a gente vai pensar assim, cara, para onde esse gráfico pode ir, para onde que o preço pode ir? Ele pode vir para baixo, como pode vir para cima. Então a gente tem que fazer o quê? Olhar nos tempos gráficos menores para ver se no curtíssimo prazo, para onde o preço está tendendo. E para isso, a gente usa o indicador índice de força relativa, tá? Ela vai indicar a força que está o mercado atual, se está tendendo para força compradora ou vendedora. Então, se a gente vier aqui no gráfico de uma hora, no time frame de uma hora, a gente sabe que time frames menores eles dão uma margem do preço no curto prazo para você ter uma ideia. Então, no gráfico de uma hora, a gente espera as análises para as próximas horas aí, 2, 3, 4 horas, até o próximo tempo gráfico de 4 horas, tá? Então, a gente tem a acumulação aqui, vamos acertar aqui melhor essa linha de tendência de alta aqui. E a gente vai ter o seguinte, tá? O RSI se mantém abaixo da região 50. Quando a gente tem um RSI na região 50, a gente tem ou uma indefinição do mercado aqui, que o preço provavelmente vai estar lateralizando, ou como aqui, olha só. Esse exemplo aqui, ele ficou
em volta dos 50. Então aqui você vai ter no gráfico uma lateralidade bem clássica. Então, quando ele se decide para ir para cima, a gente vai ver uma força compradora maior que a vendedora. Então, se a gente vê ele para baixo, a gente vai ter uma força vendedora maior que a compradora. E no momento a gente está tendo uma força maior vendedora no preço, ou seja, o mercado está empurrando o preço para baixo, não é à toa que a gente está tendo fundos menores aqui, tá? Então, pode ser que o preço venha estourar para baixo, pode, isso aqui não... Cara, isso aqui é uma análise atual, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, mas muito bem, ele pode vir subir aqui e retornar para a área acima da região 50, indicando que começamos uma tendência de alta. Então não dá para eu te falar o que vai acontecer, porque aqui a gente não é evidente, a gente só analisa. Mas o que essa lateralidade significa? Em breve, muito em breve, porque ele está aqui bem na ponta, tá, do triângulo, então a gente vai ter uma definição em breve do preço. Mas o que a gente pode ver, né? A gente tem que ver até onde o preço pode ir, quais pontos importantes a gente tem que ter em análise aqui. E vamos fazer o seguinte, a gente tem que traçar suportes e resistências. Vamos lá. A gente tem um suporte muito importante, ó, que já foi testado várias vezes aqui, aqui. Então está testando várias vezes o suporte. Isso significa que o preço está trabalhando em volta dessa região, fortalecendo essa região ali dos 24 dólares, tá? Então, se o preço vier a cair, ele vai se segurar, vai ter alguma força compradora para empurrar o preço para cima nessa região dos 24 dólares. Agora, para cima, a gente vai ver que a gente tem esses topos aqui formados, só que eles já entram em confluência com este ponto aqui, com este ponto aqui e com este ponto aqui. Então, a gente está vendo o preço realmente tem uma resistência também. Então, a gente pode ter como alvo, tá? Os 24, entre os 24 e os 30. Então, você tem aqui essa região para o preço poder, tá? Ele pode vir aqui embaixo, buscar esse suporte para voltar a subir, assim como ele pode subir aqui, buscar esse suporte, falhar e cair aqui. Então, mas a gente tem que entender que tudo gira em torno do Bitcoin. O Bitcoin, ele comanda o mercado. E por enquanto, a gente está vendo a dominância do Bitcoin aumentando um pouco, dando um pouco mais espaço para o Bitcoin, algumas altcoins descendo. Então, a gente tem que ter paciência. Bom, no atual momento é isso que está acontecendo. Mas se o Bitcoin sobe, nada, eu repito, tá? Nada impede da Chainlink buscar o seu topo anterior dos 52. Então, você pode ver a Chainlink, se o Bitcoin estourar para cima e der depois um espaço para as altcoins subirem, você pode ver a Chainlink subindo 88% aí nos próximos meses, nas próximas semanas, dias. Então, vai saber quando que o Bitcoin vai se decidir a fazer alguma coisa, tá? Mas, por enquanto, não temos ideia para onde ele pode ir. No curtíssimo prazo, a tendência está baixista, tá? Mas acontece que você tem várias interpretações. Se o preço, se a força do mercado está baixista, você pode encarar aquilo ali como um momento de compra, tá? O preço dá uma oportunidade de compra e as pessoas compram e empurram o preço para baixo. Então, quando você tem uma tendência de baixa, você vai chegar até um ponto que as pessoas vão decidir virar o jogo e entrar comprado, porque que elas vão, no julgamento delas, achar que o preço está barato. Então você vai ver o preço realmente tendo uma força compradora logo ali quando você formar esse fundo. Então é bem possível, tá? Que apesar dela estar tendência de baixa no curto prazo, ela pode muito bem agora mesmo, daqui a pouco, dar uma porrada para cima. Se o Bitcoin decidir alguma coisa e romper esse triângulo para cima, tá? Não, ó, não se prenda, porque o triângulo simétrico você vai para baixo. E agora você vai para baixo, morreu a moeda. Não é assim, tá? Ele pode muito bem fazer isso aqui, buscar um próximo suporte para voltar a subir. Não é regra, tá? Ele vai romper o triângulo e vai simplesmente para zero. Isso não acontece. Da mesma forma que se ele rompe para cima, ele vai para o infinito. Também não é assim, tá? Você tem que ver que no meio do caminho existem resistências e existem suporte. No momento a gente tem muito mais suportes que resistência, né? Porque a gente está apenas a 88% do nosso topo, enquanto a gente já está muito acima do preço. Então, não há motivo de preocupação. Vamos acompanhar o Bitcoin, mas a TNX segue como uma boa oportunidade para fazer um swing trade, para pensar, tá? E 80, quase 100% de lucro. E para o futuro, temos aí uma valorização, podemos ter uma valorização aí de até 50x, tá? 50 vezes ou 5.000%, como você queira pensar aí na valorização. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like pra gente, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Que a gente apresenta altcoins bem fundamentadas, não passamos porcarias aqui para você, tá? Porque eu sei o valor que o seu dinheiro tem, então você tem que botar em projetos bons e ter ideia do que você tá botando. Então aqui a gente ensina o que é o projeto, qual é a função dele e como você compra ele, tá bom? Então,
Segue sua estratégia, tá? Não tô te mandando nada aqui. Isso aqui não é uma recomendação. É só uma forma de te mostrar a capacidade de bons projetos. Então, você no seu julgamento decide se compra ou não, tá? Então, te vejo também hoje na nossa análise técnica de Bitcoin. Todo dia análise técnica. Se inscreve aí se você quer acompanhar. Sábado, domingo, falamos de altcoins. E todo dia, tá? De segunda a segunda a gente fala de análise técnica de Bitcoin para ver o que está acontecendo e para onde ele está querendo ir. Então, te vejo hoje e amanhã, todo sempre aí. Se inscreve aí, cara, não custa nada. Nosso trabalho aqui não é porcaria, tá? Grande abraço a todos e até mais.